Bom, Justo, acho que a gente estava conversando vindo para cá, né? O que nos interessaria de realmente te escutar, né? Contando um pouco aí da sua história, uma trajetória que você tem na vida empresarial, né? E a gente vê, pô, a gente está acostumado a conversar com muitos investidores o tempo todo e a gente sabe o tanto que é difícil empreender e colocar algo de pé no Brasil, né? E com sua trajetória, eu acho que você tem muito a ensinar, né? E o que sua trajetória te ensinou sobre como criar negócios, preservar e multiplicar num ambiente tão instável como o Brasil? Você falou certo, porque o Brasil, para o empresário, é um ambiente hostil. E sempre foi. Eu sou empresário já faz mais de quase 50 anos, vou dizer assim. Comecei a trabalhar o meu próprio negócio, a minha primeira agência de publicidade na época. Hoje eu não estou mais no mercado publicitário há quase uma década, né? Que eu vendi para os gringos, meus sócios, a operação, ainda bem. Porque a publicidade também mudou muito, né? E, na minha opinião, mudou até um pouco para pior no sentido de rentabilidade, de negócio, né? Foi um negócio muito espetacular em termos de resultados e hoje é mais complexo um pouco, mas tudo bem, isso não vem ao caso. O ambiente do Brasil é hostil, né, ao empresário, um ambiente onde você tem uma insegurança jurídica e institucional gigantesca sempre, né? Um ambiente em que o governo interfere, né, nas relações empresariais de forma até muitas vezes desproporcional e injusta, né? O empresário brasileiro virou uma espécie de vilão, né? É pintado pelo menos assim, quando eu sempre falo e repito e vou repetir 1000 vezes que o maior plano social, o maior projeto social que existe é o emprego. Não é o Bolsa Família, não é ficar entregando, é dar emprego para essas pessoas, a dignidade do emprego, né? O resultado que você ter uma vida mais estável pode se proporcionar, tentar diminuir as diferenças sociais que nosso mercado, infelizmente, tem desde que eu me conheço por gente. Mas só para concluir e não me alongar demais na resposta, desde que eu sou empresário, desde o começo, a gente passa por crise atrás de crise, problema atrás de problema, e a gente supera isso. O empresário brasileiro é muito criativo. Por isso que o empresário brasileiro faz tanto sucesso lá fora quando vai para lá. Porque no mercado onde tudo funciona, a exigência em relação ao seu desempenho, ou à sua cultura empresarial, ou à sua experiência, ela é muito mais limitada do que para aquele que onde as coisas não funcionam. Então, se eu estou num mercado onde eu tenho que me virar nos 30, que é uma boa expressão, para conseguir fazer as coisas se encaixarem e acontecerem, eu tenho que ser muito mais talentoso e mais criativo, eventualmente. Então, no mercado americano as coisas funcionam. Você começa aqui, o outro pega dali, depois vai para lá. No Brasil, você tem que pegar do início ao fim da sequência e você tem que conhecer tudo que está acontecendo, senão você não consegue ir para frente. Essa é uma coisa. Outra coisa, só para complementar, é a coragem que você tem que ter de investir, né? De acreditar, de ir atrás, de fazer acontecer. E isso é uma coisa que eu sempre tive. Né? Eu recentemente, quando eu comecei essa minha nova operação que você apresentou ali, que é de construção industrializada, contra o mercado acomodado, que vive nos anos 60, né, que criou uma espécie de resistência à tecnologia, à modernidade, é um dos mercados mais atrasados do Brasil, é da construção civil. Tem que ter muita coragem para enfrentar isso, para enfrentar esse investimento gigantesco que tem que fazer, mudar esse paradigma, quebrar esse preconceito. Então, são essas coisas que a gente vai falar durante, acho que, a nossa conversa aqui, né? Dessa coragem que o empresário brasileiro precisa ter para enfrentar esse cenário cada vez mais complexo. E nesse momento, inclusive, estamos vivendo um cenário bem difícil no Brasil. Eu queria aproveitar até esse gancho Desculpa que eu para. me alonguei muito, vou Não, tentar ser não, mais aqui a breve. ideia a gente gosta mais é de. Quanto mais longa a resposta, melhor. E nisso eu queria até pegar uma análise relativa sua, Roberto, sobre. Você já teve várias primaveras aí como um empresário dentro do capitalismo brasileiro. Uhum. Em que estágio que a gente está nesse momento em termos de dificuldade para empreender? É um estágio que, apesar das dificuldades, o Brasil está mais propício para empreendedores, para empresários? Ou a gente teve uma piora aí nessa evolução que a gente foi tendo, teve algum retrocesso que está dificultando? Qual o momento atual em comparação a todos os seus anos aí como Eu acho muito empresário? legal eu dar essa opinião, depois eu queria ouvir também dele. Por quê? Não, eu vou falar sério. Sim. Porque um jovem empresário, né, que começa a empreender há poucos anos, eu tenho curiosidade de ouvir, eu falo bastante com ele, mas eu queria que as pessoas ouvissem também a visão, que pode ter uma coisa complementar interessante aqui, né? Então, primeiro eu vou falar e depois eu queria ouvir teu ponto de vista sobre isso. Você que empreende agora, né, e está trabalhando com essa qualidade que você está trabalhando. Esse é um jovem empresário que eu admiro pra caramba, que é meu sócio, Pedro. É o seguinte, cara, é assim, eu acho que o Brasil piorou muito nesses últimos tempos e nós podemos acreditar essa fatura
à esquerda brasileira, né? Então, eu sou muito sincero, sou muito franco, eu torço pelo Brasil. Eu torci para a esquerda brasileira não voltar ao poder depois de todos os danos que já causaram para a nossa economia. Centralizar mais Brasília do que Brasil, do que a gente gosta, ser avessos à privatização, a colocar o Brasil no primeiro mundo, se aliar ao eixo errado do planeta. Então, tudo que a gente está vendo acontecendo são fruto desse tipo de coisa. Eu detesto todos os tipos de radicalismo. Também acho que o Brasil apanhou muito por causa da direita radical. Então, assim para mim, nem Lula nem Bolsonaro. O que o Brasil precisa agora é de um equilíbrio, né, de um líder equilibrado, que não seja nem da direita nem da esquerda, uma centro-direita, eventualmente, e que a gente pudesse entender um mercado diferente do que a gente está entendendo. Nós temos juros hoje estratosféricos como nunca vivemos. Muito difícil você financiar uma operação, seja ela de qualquer setor que for, com CDI a 15%. Não tem o menor sentido. E isso porque você não vai receber o dinheiro a CDI a 15%, você vai receber CDI mais 5, mais 4, mais 6, mais 7%. E impossível, praticamente impossível para o empresário conseguir se financiar e se sustentar num ambiente como esse. Aí você tem um governo complicado, que complica muito a vida. Aí o vilão aí o mercado financeiro sofre, fecham-se os fundos exclusivos, limitam-se, né, assim, a atuação dos empresários, dos investimentos, né, porque querem arrecadar, porque essa sanha arrecadatória que eles têm, que está errada, né, porque não é aí que você tem que buscar. Os dividendos, querendo taxar dividendo. Então, assim, é tanta coisa para desestimular o empresário no momento, que eu diria que se eu fosse jovem para começar agora, e pior é que eu estou começando um negócio, eu estou numa startup, mas com uma experiência um pouco diferente, uma visão diferente, eu consigo me proteger um pouco melhor. O jovem que está saindo hoje para entrar no mercado, para tentar empreender, o cenário é extremamente desfavorável. Extremamente desfavorável. Eu fico muito triste com isso. A esperança é que, pelo fato de que a gente está vendo que as coisas não estão bem, que possa haver uma mudança bem grande a partir da eleição do ano que vem. E a gente tem um Brasil, vou garantir a vocês, aos seus ouvintes, o seguinte: se nós conseguirmos mudar o espectro político brasileiro na próxima eleição, o Brasil vai ter anos dourados aí de entusiasmo até, de investimentos, tanto nacionais quanto estrangeiros, que também estão. Eu falo com muitos investidores estrangeiros. Cara, não, Brasil, the way it is, wait a second, vamos esperar. Está muito instável para a gente querer investir. Então é complexo, né? Então, assim, é um momento ruim, é um momento que eu gostaria que fosse melhor, e como eu digo, eu torci muito para o governo Lula dar certo. Acho que porque assim, eu não consigo torcer contra o meu país, por causa de uma ideologia com a qual eu não me identifico. Eu torço primeiro para o meu país. Então aqui, falei, você é um Haddad, será que... vou torcer pelo Haddad, torci muito, adorava o Roberto Campos, parece que o Galípolo também é um cara... Então são coisas que estavam acontecendo que eu acho que muito boas para nós se tivesse, mas é mais difícil. Então não aconteceu como eu imaginava que tinha que acontecer. Infelizmente, meter os pés pelas mãos, então eu tenho que trocar. Eu acho que o Brasil merece um outro tipo de approach para que o mercado possa se estabilizar e ter um futuro diferente do que eu estou enxergando agora. Depende de nós, mas depende da população saber votar, saber escolher, e a gente achar um líder que realmente possa nos levar para navegar em outros mares, porque esse está muito revolto. E aí eu queria só ouvir o Pedro falar do que ele... se ele concorda, se ele discorda. Não tem como não concordar, Roberto. Assim, eu acho que os números mostram aí a situação que o país se encontra. Dito isso, eu só vivi um momento difícil desde que a gente começou a empreender. Então, para mim, esse é o cenário base. Eu estou esperando a primavera que o Roberto viveu, tantas outras, para realmente a gente conseguir, talvez, desalavancar tantas coisas que estão travadas hoje, justamente por um custo de capital muito alto e que, de fato, inibem o investimento ou inibem ideias criativas que gostaríamos de ter para entregar um produto melhor, um serviço melhor para o nosso cliente. Então, assim, a gente sai ali da LED no final da primeira onda de pandemia, então novembro de 20, com juro a 2, né? A gente conhece a história, só que o juro veio, né, galopando até 15, o cenário veio deteriorando. Dito isso, eu falo para vocês com alguma verdade nisso. No início tinha um pouco de irresponsabilidade e do ímpeto do jovem, do quero fazer um negócio, quero tirar do zero. Hoje, passado esses quase 5 anos, eu acho que nada me amadureceu tanto quanto empreender no Brasil. Hoje eu ainda sou um cara corajoso, mas hoje a gente faz mais conta. Então, eu acho que de fato existia pela idade, pelo momento, pela garra e energia e tudo isso somado,
eu não calculava os riscos atrelados. E aí, a partir do momento que eu peço demissão e tomo uma decisão, só podia dar certo. Então, a gente trabalha para dar certo. Então, enfim, eu acho que isso não de forma alguma vai em encontro com o que o Roberto falou. Eu acho que a situação é muito difícil. Mas eu sou um cara obstinado. E otimista, né? E otimista. É que não tem jeito. Seja num momento ruim ou num momento bom da economia, o empreendedor, o empresário, ele tem que ser naturalmente otimista. Se ele não acredita no que ele vai fazer, a gente mesmo, né? A gente deu um salto no escuro ali quando eu deixei a XP e o Josué e meus outros sócios vieram juntos para fazer o Market Makers. Pô, a gente tem a nossa ideia, os nossos propósito, mas isso tudo sozinho não vai pagar as contas, né? Isso tudo, e num cenário adverso da economia, tem que ter aquele momento de maturidade, de, não, peraí, o que a gente tem que fazer para, de fato, as coisas começarem a dar certo, a gente continuar perpetuando o nosso propósito, né? Então, chegou até num ponto, Salomão, quando foi antes da eleição, agora, passada, havia muita discussão aqui dentro e muito barulho em o que vai acontecer, quem vai ser eleito, o que vai acontecer com o país e tal. Eu falei, gente, olha aonde a gente já chegou. De novo, por mais que nossas ambições sejam muito maiores. Pô, vamos parar de discutir, perder tempo aqui analisando isso e vamos olhar para baixo e trabalhar, porque assim, tem um colega meu que fala um negócio que eu acho que é muito verdade, assim, nada resiste ao trabalho. Então, dado que a gente, e acho que esse foi um dos grandes acertos nossos ao longo da jornada, trouxemos gente boa, estamos incentivados no nosso modelo do partnership, todo mundo está disposto a trabalhar aqui 10, 12, 14, 16 horas por dia e final de semana. Pô, se der errado, realmente é porque o macro, assim, esmagou. Não, sabe que eu gosto daquela frase? O empresário brasileiro, ele dá certo apesar do governo. Né? Eles tentam derrubar a gente, mas a gente dá a volta e a gente busca a solução criativa de como sobreviver num ambiente como esse. Não é fácil, não é fácil, porque em vez de incentivar o mercado, em vez de incentivar o empresariado a buscar investimentos, não. Quer fazer gastos maiores, irresponsabilidade fiscal, contra a privatização, fazer o Estado grandão, o Estado, assim, uma situação intolerável do jeito que eles analisam, do jeito que eles fazem acontecer. Tudo é ideologia, tudo é política, tudo é... Né? Então, tem corrupção, tem um monte de coisa que não dá para engolir. E a gente sobrevive assim mesmo, né? E eles Nós sobrevivemos no maior escândalo de corrupção da história. Não sobrevivemos? Eles anularam lá, Brasília conseguiu anular tudo que aconteceu. Mas a gente sabe o que aconteceu. Então, esse é um país surreal, né? Surreal o Brasil. Quem viveu 2014 não esquece, né? 2014, 2015, quem viveu aquele período ali sabe muito bem. Não, os bilhões de dólares que voltaram da corrupção, eles não fingem que não aconteceu, não voltou nada, então ninguém roubou, entendeu? Tá todo mundo... O nosso ministro lá, o Dias Toffoli, né? Não sei se vocês vão... Eu não tenho problema nenhum de falar sobre essas coisas, porque realmente incomoda o fato de eles estarem isentando, inclusive empresários que fizeram coisa errada. Não estou falando só de político, né? Como se nada tivesse acontecido. Porque o foro não estava certo e tal. Pelo amor de Deus, então vamos rejulgar, fazer uma coisa, mas não pode fazer isso. Né? Então esse é um mau exemplo para os jovens, onde o país da impunidade continua reinando. Né? Nos Estados Unidos, eu nunca vou esquecer, quando eu era mais jovem empresária, aquela Leona Helmsley, não sei se você lembra dessa história, era dona daquele Helmsley Palace Hotel em Nova York. Ela botou lá uma despesa da fazenda na empresa, ela ficou quase 4 anos presa por esse golpezinho que ela deu no fisco americano. Lá você não pode bobear, você vai preso. Em Miami agora, nos Estados Unidos, eu tenho casa lá, se você passar de 100 milhas por hora, você vai dormir na cadeia. Passar de 100 milhas, são 160 km por hora. Tudo bem, no Brasil você também não pode passar da velocidade, tá uma multa. Agora, dormir na cadeia... Então, assim, a impunidade que acontece, quando você não tem punição, o cara que quer fazer o mal, ele se sente tranquilo de fazer o mal. Então, se o exemplo vem de cima, que tudo que aconteceu e as pessoas estão lá e voltaram para o poder, aí é surreal. Quer dizer, e a gente esquece, posso falar, nós somos muito culpados também um pouco, porque a gente deixa passar, né? Tem aí protesto aqui e ali, mas todo mundo quer estar bem com o governo atual, todo mundo... Eu falei aqui e repito, torço para o governo atual, porque o governo do meu Brasil foi eleito, eu sou democrata por natureza, eu aceito, eu votei contra esse governo, mas eu aceito que ele estava governando. Agora, eu não posso concordar quando faz coisa errada, entendeu? É totalmente diferente. Então, infelizmente, as pessoas não viver em sociedade, eu falei isso lá naquela entrevista que você comentou hoje, eu estava dizendo assim, viver em sociedade é viver a falsidade. Você vai falar o que os outros querem ouvir, daí você está bem. Agora, se você falar o que você pensa e o que realmente vale, você pode até criar uma boa credibilidade para os seus ouvintes, etc. Mas não vai ser um mundo fácil para você. Eu tive sempre essa dificuldade, né? De falar um pouco o que eu penso sem me preocupar.
né, eu não quero ficar acusando ninguém, eu só quero dizer aquilo que eu penso sem ficar me preocupando em fazer média com ninguém, porque não faz sentido. Então eu estou insatisfeito com o meu país hoje, estou empreendendo porque amo isso, porque tenho coragem de fazer, mas gostaria de ter um cenário totalmente diferente. E torço para que a gente enxergue isso, o povo enxergue isso, e na próxima eleição a gente consiga colocar um governo diferente lá que possa fazer o Brasil jogar o jogo do primeiro mundo. A gente tem todas as riquezas naturais, a gente tem tudo para crescer. E a gente está aí sempre embolado nesses problemas que parece que não acabam nunca, né? É uma coisa muito louca.